Baixa no governo. O secretário da Casa Civil, Hélio Dolly, anunciou ontem a saída do GDF. Na coordenação de campanha de Hollenberg, ali estava Hélio Dolly. Nas estratégias na troca de governo, ele também estava no comando e em todos os assuntos do GDF que ganharam destaque na imprensa. O homem que era o braço direito de Hollenberg ficou pouco tempo. Em um discurso que durou quase 2 horas, ele anunciou a saída do cargo depois de 161 dias de governo. Alguns políticos resolveram me atacar, fazendo acusações falsas, deturpando declarações que eu dei. São dificuldades que nós encontramos, as quais se acrescenta o desejo desse governo de instaurar uma nova política, de fazer uma política diferente, fugindo do toma lá da cá, fugindo da entrega de cargos a políticos, da distribuição, do loteamento. Nesta nota oficial, o governador lamentou a saída do chefe da Casa Civil. Diz que Dolly desempenhou as funções com lealdade, dedicação, compromisso e competência. O novo chefe da Casa Civil foi anunciado ainda na tarde de ontem. Será Sérgio Sampaio, atual diretor-geral da Câmara dos Deputados. Sampaio é bacharel em Direito pela UNB e especializado em secretariado e em gestão pública. Tem 48 anos e nasceu em Brasília. Na Câmara Legislativa, os deputados cobraram que Hélio Dolly revele os nomes dos deputados que foram pedir favores ao governo. Mesmo em meio a uma crise entre a Câmara Legislativa e o Palácio do Buriti, deputados ficaram surpresos com a saída de Hélio Dolly. O assunto tomou conta dos discursos. Isso abala o governo, tanto que abala que agora o chefe da Casa Civil sai, e num momento completamente delicado para o governo, né? Os deputados têm reclamado de dificuldades em indicar aliados políticos para cargos no GDF. A presidente da Câmara, Celina Leão, do PDT, criticou a quantidade de aliados do PT na estrutura do governo. Desde o início do ano, distritais não têm votado projetos de interesse do Executivo. A proposta de diminuir as administrações foi rejeitada. Também há resistências em aprovar o aumento de impostos e a venda de ações de empresas públicas. Apesar disso, os deputados negam retaliação. Nós notávamos por discurso, por posições assim anunciadas, que há um problema na gestão política. E há um problema efetivo entre o Executivo e o Legislativo. Não sei se foi isso que fez com que o secretário deixasse o cargo. Não querer que um deputado vá ao Palácio do Buriti é uma incoerência, porque quem precisa da Câmara Legislativa é o governo, não a Câmara Legislativa necessariamente o inverso do Executivo. Mas os distritais reagiram às declarações de Hélio Dolly, de que os deputados têm ido ao Palácio do Buriti fazer lobby ou defender os interesses das empresas. Em plenário, chegaram a cobrar que o agora ex-secretário indique os nomes de quais deputados pediram favores ao GDF. Dissesse quais esses deputados que iam ao Palácio do Buriti fazer lobby para alguns empresários. Eu queria que ele dissesse os nomes, porque eu não quero estar incluída nesse balaio. Acho que cabe a ele, o Hollenberg, dizer quem são os deputados lobistas para que a gente tome as providências, e cabia o Hollenberg não aceitar a demissão deles. Os deputados foram lá, foram com o intuito em melhorias na nossa cidade. E eu converso agora ao vivo com o ex-secretário. Muito bom dia. Bom dia. O senhor chegou aqui sorrindo, fazia tempo que não sorria. Está aliviado ou tem uma certa frustração por não levar adiante o projeto? Não, realmente é uma frustração. Eu me envolvi bastante nesse projeto há muito tempo e há uma frustração, naturalmente, de não poder levá-lo adiante. Mas eu acho que isso independe de você ter um cargo no governo, depende de você ter uma posição no governo. Como eu disse ontem, eu vou continuar colaborando com o governo, com o governador Rodrigo Hollenberg, agora fora do governo. Agora, quando começou esse trabalho, nós conversamos aqui no estúdio do Bom Dia e sempre foi destacado, o senhor sempre destacou o tamanho do desafio. Não bastava administrar a máquina, tinha que se reconstruir a máquina. O senhor mesmo disse aqui no Bom Dia, refazer a forma de governar. Ou seja, esses embates eram, de certa forma, previstos. O senhor sabia que ia enfrentar dificuldades, resistências? Não, claro, a gente sabia que ia enfrentar dificuldades, até porque, no caso específico aí que nós estamos vendo agora, eu acho que todo mundo conhece a Câmara Legislativa e sabe o mal que a Câmara Legislativa, e eu não estou generalizando em relação a todos os deputados, o mal que a Câmara Legislativa tem causado ao Distrito Federal, não apenas nesse governo.
Nós vimos o loteamento de cargos que foi feito no governo passado para atender os deputados. E hoje a gente vê, é claro que toda generalização é perigosa e injusta. Eu não estou generalizando, eu estou relatando fatos, inclusive que envolvem alguns dos deputados que apareceram aqui agora falando. Né? Então, isso torna a relação, porque a relação entre o Executivo e o Legislativo tem que ser respeitosa, tem que ser republicana, tem que ser em torno de projetos, tem que ser em torno de interesses legítimos, não em troca de favores. Teve um deputado que chegou e pediu ao governador uma empresa. Governador, me dá uma empresa. Como assim me dá uma empresa? Como assim? É a pergunta que a gente faça. Queria ter o comando de uma empresa pública. Para que quer ter o comando de uma empresa pública? Uma empresa que deve servir ao público. Então, não adianta querer me pedir nomes, porque fica o jogo do eu disse, não disse. É uma questão de confiabilidade. Ou se acredita ou não se acredita. Mas no momento em que os deputados vêm a público, como vieram na reportagem, estão dizendo isso publicamente, que querem os nomes, não é melhor dar esses nomes para que a suspeita não fique sobre todos? Não, e eu quero deixar claro isso. São apenas alguns deputados, não são todos, mas infelizmente a Câmara Legislativa está contaminada. Ela está contaminada por deputados que buscam o governo não em torno de interesses legítimos, mas em torno de interesses pouco republicanos, como gostam de dizer alguns deputados. Interesses pouco republicanos, interesses por empregos, listas enormes de cargos. E fica a todo momento, o governo precisa aprovar medidas que aumentem a receita. Algumas dessas medidas causam um prejuízo à população, algumas dessas, mas causam mais prejuízo àqueles que têm mais e não àqueles que têm menos, como, por exemplo, o aumento da taxa de lixo. A taxa de lixo é uma medida importante, por quê? Porque ela vai penalizar, esse aumento vai penalizar o que produz muito lixo, e não o pequeno. Mas os deputados brecam. A mudança na Previdência Complementar não vai prejudicar ninguém, os servidores atuais não serão atingidos. Por que os deputados resistem tanto a aprovar essas medidas? Porque querem fazer a troca de interesses, querem ameaçar o governo de não aprovar o projeto Por quê? Porque não estão conseguindo nomear. O senhor acha que o governo, desculpa lhe interromper, mas o senhor acha que o governo Hollenberg está sendo vítima de chantagem dentro da Câmara Legislativa para que esses projetos importantes para as contas sejam aprovados? Chantagem é uma palavra forte, não é? E eu não quero, de maneira alguma, colocar todos os deputados no mesmo saco. Quero dizer que há deputados sérios, há deputados honestos. Mas, em alguns casos, talvez seja a palavra mais adequada. Em relação a esse loteamento, essa exigência de loteamento, de se nomear pessoas ligadas a esses deputados, sem esse loteamento, sem aceitar esse tipo de coisa, fica ingovernável o Distrito Federal? Infelizmente, nós temos um sistema em que deve haver uma harmonia, um entendimento entre o Executivo e o Legislativo. O que eu digo é o seguinte, esse entendimento deve se dar em bases republicanas, em bases corretas, respeitosas, né? E não em torno de pedir para fazer pagamento de atrasados de empresas que o governo está devendo e o governo está estabelecendo critérios para pagar. Não vai colocar ninguém na fila, não vai colocar ninguém na frente na fila, no sentido de não contratar empresas. Deputado não tem o papel de ir ao governo pedir para contratar determinada empresa para prestar serviço. Isso aconteceu. Isso é lobby mais tradicional, mais conhecido, de pedir para determinado serviço seja uma empresa contratada. Agora você vai dizer, eu tenho testemunhas disso? Não, eu sempre fui muito respeitoso com os deputados, sempre os recebi, nunca deixei de receber nenhum deputado que me procurou, nunca deixei de atender a um pedido do deputado para conversar. Só que quando eu recebia empresários, eu sempre recebi com testemunhas. Eu nunca recebi empresários sem testemunha, sem alguém que anotasse o objetivo daquela reunião. Eu quero dizer que sempre foram reuniões muito corretas. E quando eu tinha que falar alguma coisa aos empresários, eu disse. Eu sempre falei para eles diretamente o que eu achava de alguns pleitos que alguns deles fizeram, né? Como, por exemplo, cancelar atos de inidoneidade de empresa que eu havia assinado. Empresas que fraudaram licitações e que eu havia assinado o ato de idoneidade, foram lá dirigentes de entidades sindicais pedir para eu anular os atos. Eu falei, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Mas eu tinha testemunhas lá assistindo a minha conversa. Eu sempre disse aos empresários, se alguém desse governo
pedir qualquer propina, achacar, venham me dizer, podem denunciar. E se não quiserem denunciar abertamente, podem fazer a denúncia anônima. Agora, por respeito aos deputados, eu sempre os recebi sozinho, só com os deputados. Pelo que o senhor está dizendo... Mas não foi só comigo, não. Claro, eu estou também relatando coisas que outros secretários me relatavam. Mas pelo que o senhor está dizendo, quando chega uma empresa pedindo para levantar a declaração de inidoneidade, deputado pedindo uma estatal para administrar, e deputado pedindo, sei lá, mas o quê? Virou um balcão de negócio, o pessoal está vendendo apoio em troca. Está sendo mais comum do que se imaginava? Não, para falar a verdade, eu já imaginava. Por isso que eu falei dos desafios que nós teríamos. Eu já imaginava, porque essa, infelizmente, é uma tradição antiga aqui em Brasília. A cultura política de Brasília é uma cultura atrasada, é uma cultura provinciana, uma cultura fisiológica do toma lá da cá, e esse governo veio com a intenção de implantar uma nova política, novos métodos políticos, um novo estilo político. E essa contradição entre o que se quer de novo e a permanência dos velhos métodos, das velhas práticas, é que levou a esse conflito em que eu resolvi sair do governo porque eu virei o alvo, eu virei um alvo preferencial. Eu acho que se eu sou alvo, eu devo sair fora para possibilitar que haja uma melhor relação entre o governo e a Câmara Legislativa, mas uma relação correta, uma relação positiva para a cidade, e não uma relação em benefício de alguns. Eu tenho a esperança de que desde o início da entrevista o senhor tenha mudado de ideia e revele alguns nomes de algumas pessoas que tentaram, alguns deputados que tentaram esse tipo de manobra, por exemplo, de pedir uma empresa que assumisse determinada obra, ou então, pelo menos, de que segmento era esse, que estatal é essa que um deputado queria tanto ser o administrador e foi pedir para o governador. Veja só, Portanova, eu estou fazendo, vamos dizer assim, uma denúncia política, vamos dizer assim, para falar claramente. Eu não vou dizer os nomes porque vão ser me cobradas provas. Eu não tenho as provas, é como eu disse, eu não tenho as provas. Claro. Alguns desses fatos me foram relatados por pessoas nas quais eu acredito, inclusive pelo próprio governador. Pessoas nas quais eu acredito, pessoas em quem eu confio. É uma questão de confiança. Quem confiar no que eu estou dizendo, confia. Quem preferir confiar nas negativas, confia nas negativas. É uma questão política, não é uma questão judicial, vamos dizer assim. Eu realmente vou falar, cadê as provas? Eu não tenho prova. Claro, né? Entendi. Até porque essas coisas nem sempre são. Agora, é grave. A situação assim é bastante grave. Eu acho que tem que acabar essa política. O governo precisa aprovar projetos na Câmara, o governo precisa da Câmara, a Câmara é importante, o Poder Legislativo é importante para a sociedade, é importante para a democracia, mas em bases corretas, não nas bases do toma lá da cá. Perfeito. Para a gente encerrar rapidamente, o que muda agora com a troca na Casa Civil? Já dá para se antecipar algum objetivo do governador nessa troca? Sim, sim. Essa troca ela foi bastante conversada. Isso aí não foi uma decisão tomada de sopetão, foi uma decisão pensada, foi bastante conversada. Esse processo já vem acontecendo há algum tempo. O governador primeiro, ele quer dar à Casa Civil um papel gestor, que ela já tem, mas ele quer enfatizar isso. Um papel gestor dentro da administração, ou seja, um órgão voltado mais para dentro do governo, para articular os secretários, para coordenar as ações de governo, é esse perfil que ele vai dar. Ele ainda não decidiu como vai ficar a comunicação, porque até pelo meu perfil a comunicação estava vinculada à Casa Civil. O governador ainda não resolveu se esse modelo permanece ou muda. De qualquer jeito a comunicação continuará unida, vamos dizer assim, apenas um órgão de comunicação como é hoje. Perfeito. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Boa sorte agora nos novos desafios aí. E a gente torce para que essa situação toda que o senhor relatou aqui, que comece nem que seja aos poucos, mas comece a mudar. Obrigado. Obrigado, bom dia, viu? Obrigado.